Olá, seja bem-vindo, Saúde na TV. Me chamo Catiane Deconto e hoje é um prazer estar com vocês. Nós estamos na semana de maio, né? No mês de maio, as semanas que estão antecedendo a grande festa aqui na nossa região, que é a festa de Caravaggio, dia 26 de maio. É um grande momento para Farroupilha, onde a gente tem um santuário, onde contam, onde tem por trás muita história, a história da fé, a história da cura. Então hoje eu trago para vocês o padre, o Leonardo Dall'Osto, aonde vai falar um pouquinho para nós sobre essa história, né, padre? Sobre a história de Caravaggio. A gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre a conexão fé e cura, né? A conexão com o esforço de cada um, com os pedidos, as penitências, né? Tem pessoas que falam e que pedem para Caravaggio, fazem promessas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto e que eu acredito que é muito importante para nós, né? Vocês telespectadores, entender um pouquinho como que a fé age no nosso sistema, age no nosso coração, nas nossas crenças e como constrói a cura, né? Então nós estamos com o padre ele é mestre em teologia, né? Então padre, fala um pouquinho para nós, padre Leonardo, sobre a explicação sobre a fé. O que a fé, dentro do seu ponto de vista, ocasiona, dentro da tua experiência. Você está aqui conosco desde fevereiro, seja bem-vindo na nossa cidade. E conta um pouquinho, então, vamos começar sobre a fé. Fala um pouquinho, padre, dentro dos teus conhecimentos. Eu quero deixar claro para os meus telespectadores que nós não vamos ficar no foco de religião. Eu chamei o padre Leonardo pelos conhecimentos, né? Ele é padre, mas a gente vai abranger todas as religiões, né? Porque a fé não está na religião católica, não está na religião evangélica, no budista, no hindu, e sim a fé é no modo geral que traz para nós, certo? Fala um pouquinho para nós, seja bem-vindo, padre Leonardo. Muito obrigado. Então, primeiro, agradecer a acolhida e também o convite para participar do programa com vocês, mas a fé no sentido mais, olhando claro do ponto de vista católico, ela também tem uma dupla dimensão, e eu acho que isso é importante balizar, realçar. Primeiro, a fé ela é, na nossa visão, um dom de Deus, quer dizer, Deus implanta no coração do ser humano a capacidade de confiar nele, né? Que lindo. Fé na visão judaico-cristã, muito mais do que crer, do que uma adesão a um conjunto de doutrinas, é uma confiança, é confiar em alguém. Na lógica cristã, claro, este alguém é Deus, nós diríamos assim. Sim. Né? Mas há uma segunda dimensão, que é o fato de que a fé também é um trabalho, quer dizer, a fé é um dom, sim, Deus implanta em nós a capacidade de confiarmos nele, mas a fé também é uma dimensão de missão do ser humano, também é uma tarefa. Nós precisamos, de certa forma, correr atrás, né, desta semente plantada no ser humano e trabalhar para que a fé tenha espaço em nossa vida e dar a este espaço a capacidade de criar sentido para a nossa existência. A fé aponta para o sentido da vida do ser humano. Então, se for apenas um dom, mas se não for também uma tarefa do ser humano, fica incompleta. Quer dizer, Deus vem a nós, mas nós temos que fazer uma caminhada de irmos também a Ele. Sim. Okay? Então, nesse sentido, eu acho que a dimensão da fé, ela é dupla, como eu já comentei, é um dom e é uma tarefa do ser humano, e ela sempre vai apontar para o sentido da vida. Afinal, no ponto de vista cristão, a quem nós buscamos. Sim. Talvez de outros pontos de vista, de outras maneiras de crer, né? O que nós buscamos. Interessante. A fé, achei interessante, padre Leonardo, que gostei dessa percepção. A gente nasce com a fé, é isso. Então a gente já tem eu acredito que desde a barriga, desde a gestação, né, nossa primeira memória e informação, vamos dizer assim, vem com essa memória e informação da fé, de acreditar em algo. Eu vejo na minha experiência com os meus pacientes, muitas patologias a gente trata, câncer, gravíssimos, e a gente vê como é importante a fé, a ligação com o órgão,
né? A ligação da fé com o órgão, né? O órgão a ser curado. Eu vou curar o meu fígado, eu tô indo para transplante e tal. E eu disse, bom, o que você crê? Eu falo no meu consultório, peço para os meus pacientes, o que vocês creem? Né? Eu creio em você, doutora. Não. Então, já não vai funcionar. O que você crê? O que você acredita? Não importa o que, mas se acreditar em algo superior, além do terreno, né? Além do médico, além dos profissionais que estão ao redor, eu vejo que é uma caminhada muito mais fácil de resultado e muito mais de retorno. E me conta sobre isso, a experiência que você tem dentro do seu confessionário, dos seus, eu não sei o que se eu falo, seus pacientes, seus fiéis, né? Que confiam em você e contam dentro da nossa semana de Nossa Senhora e Caravaggio sobre as curas. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Ok. Eu acho que também trabalhando nessa questão do confessionário, ou nós chamaríamos também de aconselhamento pastoral. Aconselhamento. Porque nós temos no confessionário geralmente duas atividades. Uma é a confissão, que é trabalhar com as pessoas o peso da culpa moral, né, daquilo que nós chamamos de pecado na teologia. Sim. Mas também, muitas vezes, talvez até a maior parte das vezes, as pessoas vêm não para confessar, e sim para se aconselhar. A gente chama isso de aconselhamento pastoral, que é um aconselhamento para questões muito existenciais do dia a dia, que às vezes estão travando a vida da pessoa, ela não sabe como resolver, ela vem lá e pede um auxílio do padre, né, para resolver algumas situações. Então eu diria que o confessionário tem sempre dupla dimensão também. Uhum. A primeira ideia sim, é um sacramento, ou seja, é um sinal da presença de Deus. Deus age naquela vida através do perdão dos pecados. Sim, nós cremos nisso, isso faz parte da nossa fé. Mas há uma dimensão antropológica. Quer dizer, algumas daquelas pessoas dificilmente vão procurar um outro auxílio, né? Para um conselho, ou para uma questão existencial, para uma questão emocional, para uma questão afetiva, ou para uma patologia psíquica, enfim. Mas elas vão até o confessionário, porque o padre ainda é uma figura de referência no imaginário delas. E nesse espaço também antropológico, nós podemos tocar na vida dessas pessoas e ajudá-las a desfazerem alguns nós que estão ali, às vezes, sendo carregados ao longo de toda a vida, né? Que não são questões de pecado enquanto tal, sim, mas que às vezes são questões de mágoa, às vezes são questões de problemas afetivos, às vezes são questões de perdão, né? E tantas outras questões humanas. E é claro, em alguns momentos nós também encaminhamos para os profissionais, né? Quando as pessoas vêm e são reticentes ao profissional, nós dizemos, olha, o confessionário ou a via espiritual, ela atende uma dimensão de você, mas você precisa agora de um auxílio médico, de um auxílio psicológico para poder estar bem, né? Para poder colocar as dimensões todas em ordem. Então, é um espaço bastante interessante. Dentro de Caravaggio, especialmente, eu costumo dizer que Caravaggio é um grande hospital, porque ali recebe um pouco de tudo, e as pessoas sim, muito feridas, emocionalmente muito feridas, muito doloridas com situações da vida. E nesse hospital nós temos que receber as pessoas como elas vêm. Um pouco isso também é o pedido do Papa Francisco, que a igreja seja um grande hospital, ele usa essa metáfora, sim, que a igreja seja um grande hospital de campanha, para podermos acolher as pessoas, sim, sejam quem for, estejam no estado em que estiverem, né? E a partir disso poder ajudá-las e também encaminhá-las, orientar, né? Orientar. Ai, que bonito. A gente vê agora esse mês, essas semanas, muito, muito forte, né? Essa fé, essa crença em Caravaggio, as pessoas caminhando horas e horas, quilômetros e quilômetros, vindo de muitos lugares. Eu vejo que Caravaggio, Nossa Senhora de Caravaggio, está se tornando uma proporção tanto quanto grande como Nossa Senhora Aparecida, né? A gente entra no santuário, a gente sente uma conexão. Eu falo por mim, claro, mas eu vejo meus pacientes que relatam e eu ando pelo santuário, converso com um, converso com outro, que sente uma paz. E essa paz, quando sente, já cria autocura, né, padre? Acho que várias pessoas chegam até ti e dizem, é bom entrar aqui, já sinto uma paz, já saiu melhor. Né?
Eu acredito que todos os santuários dedicados à Virgem Maria possuem uma dimensão que os santuários dedicados aos outros santos não têm, que é o fato da ideia de maternidade, né? Quer dizer, a casa de Nossa Senhora, seja qual título for dado a ela, né? Nossa Senhora de Caravaggio, ou Aparecida, ou Fátima, porque sempre é a Virgem Maria, mas a casa de Maria sempre é o lugar da mãe, né? Então, ir a esses santuários sempre é voltar para a casa da mãe, certo, em busca de aconchego, de consolo. Quando nós estamos sofrendo, quando somos crianças e mesmo quando somos adultos, né, nós temos como primeiro lugar de consolo o colo da mãe, né? Sim. E quem é a grande mãe que Deus nos deu? É a Virgem Maria, a mãe de Jesus, né? Jesus no alto da cruz diz a João: eis aí a tua mãe. E a partir daquele instante nós assumimos ela como nossa mãe, e esse cuidado maternal faz parte da nossa fé também. Ai, que lindo. Isso é muito lindo, é mágico, né, pessoal? Falar disso transmite já uma paz a vocês, telespectadores. Então agora nós vamos chamar nossos colaboradores e já voltaremos. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Olá, voltando Saúde na TV. E hoje com vocês, um querido, o Padre Leonardo Dalosto, agora acertei, falando sobre esse mês maravilhoso, esse mês de Nossa Senhora de Caravaggio, esse mês de peregrinação, de fé, de saúde, de cura. E agora vamos falar um pouquinho sobre promessas. A gente vê, dentro da minha experiência em consultório, hospital, a gente vê que quando a saúde aperta, a gente vai lá pegar uma velhinha, pega o tercinho, cada um com a sua crença, e vai fazer uma promessa. Então, a gente vê muitas pessoas, eu sou de Farroupilha, né, nessa cidade maravilhosa, eu vejo que as pessoas caminham de madrugada, começam já no dia 25 a caminharem, a rezarem, carregarem cruz, de pés no chão, por promessas, por pedidos atendidos, né, num momento de sofrimento, num momento de angústia. Então, Padre, dentro do seu conhecimento, né, é mestre em fisiologia? Teologia. Em teologia, isso. Mestre em teologia. Fisiologia sou eu, né? Teologia, não confunde. Mestre em teologia, fala um pouquinho para nós sobre promessas. O que significa? Explica para nós leigos que a gente faz promessa, a gente tem essa cultura, essa crença, mas explica dentro da teoria, o que significa? Ok. Bom, o povo, ao longo das suas trajetórias históricas, foi desenvolvendo maneiras de se relacionar com o mistério de Deus, né? A gente chama isso de devoção popular. Dentro das devoções populares surgiram as promessas, que tem um fundo um pouco complicado, mas também tem um sentido religioso interessante. O fundo complicado é esse: as pessoas estabelecem com Deus, né, ou com os santos, que são nossos irmãos que já estão no céu, uma relação meio comercial, que é aquele toma lá, dá cá, né? Sim. Se você me der isso, eu te dou aquilo. Se você me der a cura, eu vou a Caravaggio a pé. Né? Verdade. Essa relação com Deus, dentro da lógica cristã, ela não existe. Por quê? Entendi. Porque Deus é constantemente gratuidade. Então, Deus vem a nós não porque nós mereçamos ou porque nós tenhamos pedido, mas porque Ele ama, simplesmente. Né? Que bonito. Deus verdade. ama gratuitamente. Ao mesmo tempo, a maneira das promessas, ela também realça que as pessoas, elas têm necessidades. E elas percebem que, às vezes, essas necessidades não podem ser suprimidas pelas suas próprias forças. Elas precisam buscar em alguém. Então tem uma dimensão que não é tão boa, que pode ser trabalhada, que é a ideia de tomar lá da cá, né? Mas tem a ideia de que as pessoas sabem que em si mesmas elas não conseguem resolver tudo, elas precisam de alguém, né? Este alguém nós chamamos de Deus na teologia católica. Agora, eu diria assim, quantas peregrinações, especialmente, né? Caravaggio agora vive esse período em que as pessoas vêm em peregrinação, tanto de ônibus como de a pé, especialmente nos dias festivos do 25 e 26 desse ano.
A peregrinação ela surge na vida da igreja como uma tentativa de imitar o caminhar da vida, né? Nós costumamos dizer que a nossa vida ela inicia e ela continua na eternidade. Nós nos encaminhamos enquanto caminhamos para a eternidade. A peregrinação ela imita essa caminhada para a eternidade. Então, ir a um santuário é entender que nós estamos caminhando não para o nada, mas caminhamos para a eternidade. O santuário é o símbolo da eternidade. Que Quer legal. dizer, caminhamos para esta casa eterna onde todos faremos comunhão. Por isso que nós vamos a Caravaggio e lá celebramos o mistério da fé na Eucaristia. Sim. Né? Quer dizer, o pão e o vinho consagrados, que são a presença real de Jesus ressuscitado como nosso alimento, não só nos fortificam para continuarmos caminhando, mas já sinalizam para nós, né, já antecipam para nós que na eternidade há um grande banquete, onde todos sentamos ao redor da mesma mesa, né, junto de Deus. Então a peregrinação tem muito mais essa dimensão de caminhar na presença de Deus, sabendo que no final da caminhada nós o encontraremos. Ai, que lindo, interessante. Eu nunca tinha pensado nessa percepção, né? A caminhada com o encontro com Deus, com o encontro com a eternidade, né? Com o banquete, com o divino. E eu noto que até eu mesmo, né? Com as minhas crenças, né? Desde pequenininha, o meu pai me leva no colo e na garupa dele, enfim, para agradecer, né? Eu mesmo passei por alguns problemas de saúde na infância, um acidente grave até eu tive, e a gente tem a devoção de Nossa Senhora Caravaggio, que teve a cura, e teve mesmo. Eu sou um exemplo disso, mas como que é bonito, e eu vejo também, trocando isso, padre, eu vejo que as pessoas caminham em grupos e vão rezando. Claro que algumas, né, é motivo de festa. É motivo de comer o salsichão com pão, é motivo da bergamota, a gente brinca, né? A adolescência era um motivo na adolescência, né? Trocando telespectadores, estão aí, vocês, quem já foi adolescente, lembra que era o primeiro momento de sair de casa. Ai, não, pai deixa, porque daí tu vai pra Caravaggio a pé, tu vai na missa, tu vai com os colegas, vai com a turma na minha época era o grupo de jovens, grupo de jovens Talopina. Então a gente cantava, né? E a gente ia, era o momento de sair. Então, como que esse momento agrupa, né? Ele faz essa conexão, esses grupos, para algo, mas sempre com a questão de chegar, né, na eternidade e ter isso. Isso eu acho bem importante passar para vocês, porque para mim está sendo novo. Eu sempre caminhei e vou para Caravaggio, não só no dia de Caravaggio, mas eu tenho um costume para ir para me exercitar, enfim, mas também para agradecer. Eu vejo que a maioria do intuito meu e de todos, a maioria dos telespectadores, é agradecer. Agora, esse intuito de encontrar, né, de se encontrar com a eternidade que você falou, né? Olha que bonito, né? Então, que bonito, né, meus telespectadores? Vamos mudar um pouquinho, vamos continuar com a percepção de agradecer, podemos continuar fazendo a troca, que essa crença é difícil de trocar, né? De quebrar essa crença, que é a primeira coisa. Eu já vejo que já quebrou muito a crença. Uma vez a gente só chamava Deus, né? Mesmo eu vejo dentro da minha família, né? Essa crença toda, chama Deus só quando tá doente, né? Agora eu vejo que já se quebrou muito. A gente chama Deus para agradecer e estar perto com nós 24 horas. E agora quebrar essa crença de fazer promessas e agradecer, mas intuito de encontrar com o divino e encontrar com essa eternidade, ter a certeza que todos nós estamos acolhidos, não estamos sós. A gente tá num mundo, né, padre, que a gente tá muita gente, mas ao mesmo tempo a gente vê uma massa de carentes, né? Uma massa de pessoas carentes. Eu vejo que a fé, ela supre essa carência. Tanto que tem várias pesquisas sobre a questão dos suicidas, a questão das automutilações. As pessoas, a maioria, não tem fé. Quem acaba provocando suicídio, automutilação. Então, essa fé é muito importante. E como que vocês trabalham isso? Conta um pouquinho para nós. Vocês já estão se preparando? Quais são, vamos dizer, na minha forma leiga para você, qual seria o ritual que vocês praticam, assim,
para acolher todos esses peregrinos carentes, com fé, querendo um abraço, querendo uma palavra? Bom, eu acredito que o santuário, por ser a casa da mãe, ele já é um lugar de acolhida por si só, né? Os padres estão lá trabalhando no sentido de poderem dar um atendimento personalizado a cada pessoa que vem, na medida do possível, claro, porque Sim. no período dos dias festivos isso é quase impossível, né? Pela quantidade de pessoas. Mas a romaria começa antes, nós já estamos com as pré-romarias, as pessoas já estão vindo ao longo das semanas, aos finais de semana, para confessar, para conversar, para pedir as bênçãos, para celebrar a Eucaristia. Então, a grande ideia é exatamente criar na cabeça das pessoas a ideia de que ali é um lugar para acolhê-las, que é a casa da mãe, onde elas tenham um pouco de aconchego e consolo. Esse ano a Romaria tem um lema muito interessante que é: com Maria, a mãe de Jesus, por uma cultura do encontro. O Papa Francisco trabalha muito a ideia de que nós precisamos desenvolver uma nova cultura, uma cultura de encontro que vença essa lógica da indiferença, né? Ai, que lindo, que lindo. Muito legal. Essa cultura, e aos poucos nós vamos quebrando, né? Porque a gente vive de crenças muito antigas e limitadoras. Então, como é importante mudar essa visão. Então, agora nós vamos aos colaboradores e já voltaremos. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo: Júlio de Cacilhos 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes 397. Voltando, Saúde na TV, hoje com o padre Leonardo Dalosto, onde ele é mestre em teologia. E é um assunto muito bacana, é um assunto que envolve muito, né? A gente se envolve muito, eu e ele, vocês, telespectadores, falando da fé, da cura, da história. Eu adoro escutar uma história. Adoro essa questão da história, de onde começou. No começo a gente estava conversando que a gente ia contar um pouquinho da história de Nossa Senhora de Caravaggio. No final das contas não deu, mas todo mundo já sabe um pouquinho da história de Caravaggio. Também quem não sabe, é bem facilzinho de procurar na internet. Porque agora eu quero rapidinho ocupar esse tempo encerrando com uma mensagem do padre a nós peregrinos, a nós que temos fé. Tem gente que não, outras religiões acabam fazendo esse caminho também para caminhar, para se encontrar em grupo, para festejar algo que crê. Então, o que a gente pode levar conosco, né? O que a gente pode levar até o santuário e trazer do santuário para a nossa casa? Então, padre, uma mensagem, por gentileza, a nossos telespectadores nesse aquecimento da grande festa, dia 25 e dia 26 de Caravaggio. Ok. Eu acredito e gostaria de convidar para isso que as pessoas se deixem trabalhar nessa dimensão do encontro, que elas possam ir a Caravaggio, que elas façam essa experiência de ir a Caravaggio nesses dias festivos, especiais, mas que elas se permitam fazer uma experiência de encontrar Deus no próximo, né? E aí a casa da mãe é o lugar para isso. Quer dizer, a casa de Nossa Senhora é o lugar onde nós nos encontramos com Deus, sim, mas nós nos encontramos com os irmãos. Estabelecer uma cultura nova, aquilo que diz o Papa, uma cultura de encontro, uma cultura que barre a indiferença, que faça baixar os muros de divisões entre nós. Uma cultura onde nós possamos estabelecer novas bases, a ponto de olhar para o outro não como alguém qualquer, não como alguém que não me importa, mas como um irmão, como alguém que de fato é o rosto de Deus na minha história, na minha vida. Então que a gente possa fazer essa experiência, que a gente se permita sair da nossa comodidade, né? Irmos a Caravaggio caminhando com Maria, pedindo que ela nos ajude também a olharmos para quem está junto de nós, ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós,
como um irmão, que é a presença do rosto de Deus. Ai, que lindo. Muito lindo. Gente, passa muito rápido o tempo, é um pecado. Esse é um pecado, porque o assunto dava muito bom. E que lindo o encontro. Olhar com o olhar de Deus, olhar um para o outro, sem o julgar. Eu vejo que, convivendo com alguns padres, eu vejo que um dos maiores pecados estão nos livros, né, na literatura, que é o julgar. Então, o recado, né, resumindo, né, não julgar, olhar para o outro e se abraçar, né, e ter uma troca diferente no olhar. O olhar da vida, olhar com fé, olhar com a cura, ter certeza que a gente pode provocar a nossa cura sim, e a fé é um meio, é um veículo muito rápido de autocura. Então, gente, um abraço a todos, gratidão, Padre, pelo tempo, pela disponibilidade, e, gente, até a próxima semana. Vamos se preparar a romaria, vamos tomar água, vamos utilizar uma roupa adequada, mas no próximo programa eu vou falar sobre como a gente caminhar, como o exercício, sobre alongamento, certo? Um beijo a todos, uma ótima semana. Uhul! Até a próxima semana. Gratidão, Padre. Muito obrigado. Seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão H-Pharma, para que sua família viva sempre bem. H-Pharma, cuida com o coração. Cuida com o coração. H-Pharma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397.